Bom dia, muito bom dia, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos, porque o Senhor nosso Deus nos trouxe. Bom dia a você do Facebook, que está sempre nos prestigiando. Tenho certeza absoluta que o nosso Deus reservou a palavra para você, para mim e para aqueles que estão aqui com nós e para os vizinhos que também estão ouvindo. Eu desejo a vocês um feliz domingo, uma feliz recepção e agradecer a Deus por mais uma vez estarmos de pé, estarmos prontos para falar de Jesus Cristo. Queridos irmãos, antes do louvor, eu quero deixar uma palavra que Deus me deu no coração. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Traduzindo esta palavra, ela está dizendo: vou trazer na minha memória aquilo que me traz esperança. Porque a nossa memória, ela é carregada de coisas difíceis que nós passamos, de problemas, de dificuldades, de circunstâncias que a gente não imaginava que ia passar. E isso a palavra de Deus está dizendo hoje: procure esquecer. Traz na memória aquilo que vai te trazer esperança. Use essas circunstâncias difíceis como um aprendizado. Ou se você regenerou, ou se você foi algo dominado pela carne, e hoje você está com Cristo, isso é dar o testemunho, é diferente. Mas nós não podemos trazer na nossa memória, de dentro de nós, as coisas que não vai nos trazer esperança nenhuma. Por isso Deus está dizendo para mim e para você esta manhã: trazei na sua memória coisas que lhe traz esperança. Vamos louvar o Senhor, vamos glorificar. Antes vamos pedir para Ele permissão para o Pai. Pai querido, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, Senhor. Humildemente, com os joelhos trêmulos e cheio de temor, nós estamos aqui, Pai. Pedir permissão para fazer esse culto ao ar livre. Agradecer pelo Senhor nos ter dado saúde, o Senhor ter nos levantado da cama e nós estarmos aqui de pé, pronto como soldado de Cristo. Pai, Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai. Vai abrindo nossos olhos, nossos ouvidos. Aqueles que estão em casa, abre os olhos dele, abre, Senhor, os ouvidos, para que eles entendam, para que eles se alimentam desta palavra. Porque a tua palavra, Senhor, é um alimento. Por isso o Senhor diz na tua palavra: sustenta-me, eu te sustento com a minha palavra, porque a minha palavra é vida, e não deixarei ninguém tirar de ti a esperança. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Mas como o culto nós precisamos louvar. O louvor faz parte do culto. O louvor era que antes que o sumo sacerdote carnal aqui na terra entrasse no lugar santo do santo e falava contigo, meu Pai, pela arca, pelo lugar santo do santo, antes havia o incenso, algo perfume que subia nas suas narinas, meu Deus. Por isso, hoje nós usamos a mesma coisa, mas através do culto, através do louvor, algo vivo, o culto vivo, e isso nós sabemos que louvando, mesmo estando desafinado, mesmo estando sem uma orquestra, o Senhor recebe, porque o Senhor recebe tudo aquilo que fazemos de coração para agradar o Senhor. Irmãos queridos, vamos começar o louvor. O primeiro louvor chama-se o mover do Espírito. É um hino da harpa. Esse mover do Espírito, Deus está dizendo hoje para você que está embaixo, para você que está triste,
para você que está dentro de um quarto fechado, não querendo que nem acenda a luz, para você que está com a alma abatida, para você que está decepcionado. Deus tem um recado nesse hino para mim e para você. É o mover do Espírito. 1, 2, 3. Opa, o vento veio e atrapalhou. Mas é assim mesmo. Jesus disse, ninguém sabe para onde vai o vento, nem de onde ele vem, nem de onde ele vai. Mas nós estamos aqui para glorificar o teu nome, Senhor. E tenho certeza que assim que ele veio, ele também vai. Louvado seja Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, essa letra de agora, ela chama Abra os olhos do meu coração. É porque o nosso coração tem olhos. E vocês, eu sempre digo, às vezes as pessoas surpreendem. O coração nosso é a nossa mente, irmão. Isso aqui, que fica aqui do lado no meio do peito, aqui, mais puxando um pouquinho para o lado esquerdo, isso aqui é uma bomba. Isso aqui é uma bomba que bomba o sangue. É como se fosse uma máquina hidráulica, a bomba bombando óleo. Agora, o nosso verdadeiro coração está aqui, na nossa mente. E essa mente, nesse louvor, pedindo para que o Senhor abra os olhos dessa mente, abra os olhos desse coração. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da glória, derrame o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Quero te ver,
quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Agora bem baixinho. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Bem alto. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos louvar um certo Galileu, do Padre Zezinho, letra maravilhosa, linda, maravilhosa, que fala quando nasceu Jesus, para que ele nasceu, que ele morreu, mataram ele e que ele vai voltar como rei. Louvado seja Deus. 1, 2, 3. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e os crimes que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o teu nome. Bendito seja, Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora, meus queridos irmãos, vamos para a santa palavra de Deus. Vamos dentro desta palavra meditar o dia de hoje,
Hoje é o primeiro domingo do mês de março. Nós temos uma palavra lá na nossa igreja, a 700 metros daqui das minhas costas, a Igreja Evangélica Missão Ebenezer, Guarulhos, filial de Borda da Mata. Tem uma palavra para ti hoje. Hoje é o culto das primícias. Nós vamos falar aqui também sobre as primícias. Nós vamos explicar o que é as primícias. Lá nós temos uma santa palavra de Deus voltada. Quem é as primícias? Quem é essas primícias na nossa vida? E hoje tem um exemplo, nós temos um exemplo de Abraão, que vai nos dar, assim, um grande entendimento que Deus quer nos mostrar que realmente, para nós, Ele é as nossas primícias. Pai, nós vamos falar da Tua palavra, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje está em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 em diante. Nós vamos ver 18 versículos, do capítulo 22, versículo 1 até o 18. Nós vamos falar de Abraão e do filho de Abraão, Isaque, e o que Deus pediu para Abraão. Por que Deus fez isso com Abraão? Por quê? Por que Deus fez isso com Abraão? Ele fez porque ele queria dar um recado que ele é a primícia. Pastor Mário, explica o que é primícias. Primícias é tudo aquilo que é o primeiro. Tudo que é o primeiro é primícias. Então, e tudo que é primeiro que é o melhor. Se você for colher uma maçã no pé, você vai colher ela, a maçã mais bonita. E a primeira que deu aquele pé. Então isso é primícias. Se você trabalhou no seu dia a dia, você teve o seu salário, reserva, não importa a quantidade, não é quantidade, reserva o seu primeira primícia, o primeiro salário que entrou na tua mão. Reserva para orar o primeiro filho que veio no seu lar, que é bênção de Deus. Tudo isso é chamado primícias. E quem é a primícia nossa? Que Deus vai dizer hoje e vai dar o exemplo para Abraão, o nosso pai da fé. Abraão tinha 2 títulos, irmãos, na Bíblia. O pai da fé e amigo de Deus. Não precisa falar muito mais de Abraão, né? E Deus puxou a orelha de Abraão, porque Abraão estava olhando mais para o filho da promessa, para o filho que teve, ele tinha quase 100 anos, e Deus tinha prometido, e veio o filho das gerações, que chamava-se Isaque. Mas Deus sentiu que esse filho passou a ser a primícia no lugar de Deus. E Deus não tem substituto. Deus não admite ser substituído. A Bíblia diz em Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías estava dizendo isso aqui há 700 anos antes de vir Jesus Cristo. E ele dizia assim: eu sou o Senhor, Deus dizendo, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei. Então, toda a glória é do Senhor. Ele é a nossa primícia. Ele é o primeiro lugar. Existem 4 situações que nós temos que aprender através dos ensinamentos bíblicos. Que, em primeiro lugar de tudo na nossa vida, a primícia maior, a verdadeira primícia é Deus. Primeiro Deus. Segundo o trabalho, primeiro Deus, segundo a família, terceiro o trabalho, e quarto a igreja para nós congregar e glorificar o nome do Senhor. Então esse exemplo que nós vamos ver hoje é um exemplo, é um aviso nos dizendo que Deus é a nossa primícia. Eu vou ler esses 18 versículos e depois nós vamos comentar devagarzinho. Capítulo 22, versículo 1 em diante. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui.
e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, partiu a lenha e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro, ofereceu-se em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e na tua descendência possuirá portas dos seus inimigos. E em toda a descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmão, muitas pessoas leem isso aqui a primeira vez, não conseguem entender mesmo. Porque nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por isso que é bom a gente ir na igreja e ouvir o pregador. Ou no celular também, tem muita gente pregando no celular. É ouvir as pregações, porque a própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como que nós vamos entender que Deus mandar Abraão, o pai, né, sacrificar um filho, o único filho, o filho que ia gerar a promessa de Deus? Como que Deus ia fazer isso? Mas Deus queria dar um exemplo a Abraão, e quer dar um exemplo para nós hoje, que ele é a primícia,
que Ele é o primeiro lugar. Agora, sabe o que acontece hoje no mundo, irmão? Até tem pessoas que ficam arrepiadas quando eu acabo falando dessas coisas. Tem pessoas que Abraão estava encantado com o filho, estava até substituindo a Deus. Nós tem pessoas que substituem a Deus por um animal. Nós tem pessoas que tem um animalzinho, é filho, chama de filho. Ele é o papai. E o amor dele é tão grande por aquele animal que ele acaba substituindo a primícia de todos nós, que é o nosso Deus, que é o Criador do céu, da terra e de todas as coisas. Então, nessa passagem de hoje, Deus deixou escrito para nos dar a lição, para nos mostrar quanto é valoroso nós ter em primeiro lugar o nosso Deus. Agora, nessa passagem, nesses 18 versículos aqui, nós podemos imaginar o seguinte: quando Deus falou com Abraão, Deus não disse nem aonde ele ia. Quando Deus falou a Abraão, eu quero o teu filho. Tanto é que o próprio título da Bíblia diz: Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Quando ele disse para Abraão, eu quero o teu filho como sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício, aquele tempo, hoje é o sacrifício vivo. Isso que nós estamos fazendo aqui é o sacrifício de hoje. Sacrifício vivo. Aquele tempo o sacrifício era sacrifício de animais. Existia o tabernáculo, e as pessoas ali tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, tinha o átrio, que era o quintal, tinha o lugar santo, e o lugar santo do santo, onde ficava a arca, aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, intercedia para cada um, intercedia nos pecados, para cada um que levasse o seu animalzinho, para que fosse sacrificado. E quando Deus falou, era o mesmo sacrifício que era feito no tabernáculo, era para Abraão fazer com o seu filho, seu único filho. Ele tinha 99 anos, Deus consentiu que ele fosse pai. Então vocês veem que desafio para Abraão. O que seria o sacrifício? Seria sacrificar o filho. Quando nós vemos aqui que eles falam, que o menino pergunta: cadê a lenha? E cadê a lenha, pai? Cadê o fogo? Quer dizer, eu estou carregando a lenha, eu estou carregando o fogo, eu estou carregando a lenha, o fogo, o cutelo. E cadê o cordeiro? O filho perguntando. Que era o fogo? Era 2 pedras, irmão, para esfregar até sair o fogo. Não pensa que era hoje, não. A coisa era brava, irmão. Eu estou aqui com a pedra, cutelo. Cutelo era aquilo que quem já viu para cortar arroz, é aquele gancho de cortar arroz. Ele chamava-se cutelo, para cortar o pescoço daquele que ia ser sacrificado. Estou aqui com o cutelo, estou com a lenha, estou com o fogo, cadê o cordeiro? E o nosso Abraão respondeu pela fé, por isso que ele é chamado pai da fé: Deus proverá. Isso é uma grande lição para nós. Abraão, por mais difícil que seja para ele, ele foi até o fim. E Deus está dizendo para nós hoje: por mais que seja difícil para você, vai até o fim. Ponha eu como a primícia, ponha eu em primeiro lugar e entre com a obediência. Quando Abraão disse Deus proverá, muitos pegam essa lição e dizem que Deus está sempre provendo tudo.
agora eu não vou trabalhar mais, agora eu vou empurrar meu carro aí, estou empurrando um carro aí. Eu já vi pastor empurrando o carro e ele perguntar, ô pastor, você pôr uma bateria, Deus proverá. Ô pastor, você trocar os pneus, Deus proverá. Não é bem assim não, irmão. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você pode trocar um pneu, você pode, Deus não vai trocar pneu não. Você pode botar uma bateria, ora para o pai que dá um trabalho mais forte, você põe uma bateria nova nesse carro. Não Deus proverá, Deus proverá. O que Abraão estava dizendo, Deus proverá ali, porque ali não tinha saída. Ali a saída era Deus proverá, ou seja, Deus apresentar um substituto para Isaac. E Deus apresentou. Então tem muitas passagens na Bíblia que nós usufruímos dela para nós se esconder. Empurra esse carro, empurra. O carro tá que tá. Oh, precisa mudar isso, você precisa comprar uma bateria. Deus proverá. Deus proverá. Poxa, não é assim. Tudo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Mas Ele vai dar força para você fazer tudo aquilo que você pode fazer. O que você não pode fazer, Ele vai fazer. Abraão não podia substituir o filho naquela altura, naquela situação, por um cordeiro. Mas Deus substituiu. Então, irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui é um gênio bom, uma fé grandiosa desse homem de Deus chamado Abraão. A Bíblia diz que Abraão, Elias, esses homens eram tudo que nem nós, era de carne e osso, eram pecadores também, mas a fé deles era algo maravilhoso. Então quando a gente olha aqui, Deus chamando Abraão, já na primeira chamada, a gente já ouve dele falar, eis-me aqui. Esse eis-me aqui é um exemplo para nós, irmãos. Nós temos que colocar Deus como a primícia de tudo. E sempre estar com a mão levantada e dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu quero andar no centro da tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Porque vocês querem ver o sofrimento do ser humano? É quando ele adquire um conhecimento que ele quer que as coisas sejam tudo igualzinho como ele quer. Que não mude uma vírgula. E aí nós passamos a ser sofredor. Aí nós passamos a ser murmurador. A Bíblia diz assim, olha, preste atenção, irmão. Fazei todas as coisas. Não é fazer uma coisa aqui, não, limpar um banheiro. Fazei todas as coisas, sem murmúrio e sem contenda. O que é murmúrio? Reclamação. O que é contenda? Briga, guerra. E a Bíblia diz também que não é nem por força e nem por violência, mas sim pelo amor do Espírito de Deus. Então, quando nós vemos esse Abraão caminhando com o filho, primeiro, nem falou para Sara, não acordou ninguém, porque não adianta você ter algo assim, um desafio grande pela frente, e falar para um monte de pessoas e dizer, está vendo o que aconteceu comigo? Está vendo? Olha aí. Não. Tem obediência, tem a Deus como primícia, Ele mandou, vou fazer. Sara ficou quietinha na casa dela, velhinha também, não sabia o que era o caminhar do marido Abraão com o filho. Porque não interessava ele falar para ela. Vocês se lembram da mulher sulamita? A mulher que recebeu Eliseu? E que Eliseu orou e ela teve um filho? E que esse filhinho morreu no colo dela? E ela deitou na cama do profeta? Porque ela hospedava o profeta nas suas caminhadas? Ou vocês acham que o profeta andava de avião? E ia para o hotel, parava no hotel de 5 estrelas, ia fazer as profecias dele? Não.
Andava de pé, meu irmão, ou de rico, ou de mula, ou de jumento, ou de camelo. Pousava e comia pão na casa dos outros. E essa mulher arrumou um quarto para ele, para hospedá-lo. E ele ofereceu oração e profecia, e profetizou que dentro de um ano essa mulher queria um filho, porque ela não podia ter filho. O seu marido, a Bíblia diz que já era muito de idade. E esse filho morreu no colo dela. E ela naquela mesma noite colocou esse filho na cama de Eliseu. E mandou chamar o marido. E mandou arrumar a carroça, arrumar a condução. E arrumou o carroceiro. E o marido perguntou: onde vai, mulher? Vai atrás do profeta. Onde? O marido nem sabia o que tinha acontecido. Vai aonde? Aquele tempo dizia-se: ou não é dia de lua cheia, não é sexta-feira, o que vai fazer atrás do profeta? Ela disse: tudo vai bem. Chegou no carroceiro, ela disse: não pare, só pare se eu te falar. Quis dizer que ela tinha pressa. Está tudo bem com a senhora? Tudo vai bem. E assim ela foi até chegar no profeta. Quando ela chegou no profeta, aí ela desabafou. Então, quem era esse profeta Eliseu? Era o representante de Deus naquela época. Então ela colocou o profeta, que era o representante de Deus, como a primícia. Toda vez que nós colocamos Deus como a primícia, como a primeira coisa que nós temos que fazer, nós vamos se dar bem. Outra coisa que chama a atenção também nessa caminhada: Abraão caminhou com seus moços. Quando eu disse seus homens, eram os homens que acompanhavam ele. Abraão era muito rico, Deus deu muita riqueza para ele, muito gado, muitos empregados, muitos homens. Eles caminharam 3 noites e 3 dias, até chegar ao lugar onde Deus mostrou para eles. E quando ele chegou no pé do monte, olha o que ele disse para os homens dele. Isso é que nós temos que aprender e trazer para nós. Homens, vocês fiquem aí. Fiquem sossegados aí. Ninguém sabia. Eu e o meu filho subiremos e desceremos. Olha a fé. Ele não podia dizer: olha, vocês ficam aí porque não vai adiantar nada vocês subir, porque eu vou sacrificar esse meu filho aqui. É ordem do Senhor dos Exércitos. É ordem de Deus. Não. Vocês fiquem aqui e esperem, que eu e o meu filho vamos subir. Nós vamos descer. E cada vez que alguém falava com ele, Abraão, claro que Abraão estava. Abraão era humano, gente. Você acha que ele não estava abalado? Você acha que ele não estava sentido? Mas confiante. Quando o filho chamou ele, ele podia dizer: fala moleque. Irmãos, vou ensinar uma coisa para vocês. Não tem nada a ver com o que nós estamos pregando aqui, mas vem, a gente precisa ensinar. Não chama seu filho de moleque. Nunca use o nome moleque. Chame que nem o gaúcho quiser, guri, garoto. Mas não chame moleque. Moleque era mole, era o nome de um demônio. Então nós temos que cuidar com a nossa língua também, com a nossa boca. Isso aqui é um setor de estudo bíblico agora. Cortei para dar um estudo bíblico agora. Vamos em frente. O que nos ensina essa palavra é o bom humor de uma pessoa que tem fé. O filho chamando o pai: pai, eis-me aqui, meu filho. Estou aqui à sua disposição. O homem de fé está sempre bem humorado. Ele podia dizer: diga, moleque, você nem imagina o que vai acontecer com você. Mas não é mesmo? Não é assim a vida? Eis-me aqui, filho. Mas pai, eu estou vendo aqui o cutelo, a lenha, o fogo. E onde está o cordeiro? O cordeiro é você, moleque. Deus proverá. E quando ele estava no último setor dele, a última sessão, a sessão mais desesperada,
que Ele ia fazer que as coisas acontecessem, que veio o chamado de Deus, Ele estava ali e disse: eis-me aqui, Senhor. Essa palavra de Deus nos ensina que nós, pela fé, nós fazemos algo que as pessoas não conseguem entender. O homem de fé, ele mesmo às vezes fica admirado com o que ele consegue fazer. Imagina os outros que estão vendo ele. Por isso que a fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E esse ensinamento de hoje, desta noite, que nós usamos Abraão nessa passagem para falar no domingo, o primeiro domingo do mês de março, o domingo das primícias. Claro que lá embaixo nós vamos usar outro exemplo, outra palavra, mas vai ser sempre norteada pelas primícias. E hoje Deus deu um grande exemplo, através de Abraão, que ele é a primícia, ele é o amor. E nós temos que ter consciência que quando nós olhamos para Deus, Deus é a nossa primícia, é o primeiro lugar em tudo. E também a Bíblia nos ensina que quando Deus olha para nós somos a primícia dele. A Bíblia diz, nós somos o primeiro de toda a criação dele, nós somos. Por isso que ele diz: façamos o homem conforme a minha semelhança. Façamos o homem com a natureza, com o meu espírito. Façamos o homem com a minha semelhança e com a minha lucidez. Então nós não somos pouca coisa. Para Deus nós somos a primícia dele. E nós, para nós, Deus é a nossa primícia. Vocês esperam um pouquinho, eu vou achar para vocês, eu vou ler para vocês. Quem somos nós perante os olhos de Deus? Está lá em a carta de 1 Pedro, está lá depois de Hebreus, antes do Apocalipse. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, versículo, eu vou achar aqui, 9 em diante. Veja quem somos nós, irmãos. Veja quem somos nós. Não é o pastor Marco que está falando, nós somos grandes, nós somos isso, nós somos a primícia. Capítulo 2, versículo 9. Vamos ler esse versículo para ver que o pastor não está falando dele. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem foi que tirou nós das trevas e colocou na luz? O Senhor Jesus Cristo. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, quem somos nós nos olhos de Deus? Nós somos as primícias dele, nós somos o primeiro lugar. Por isso que nós somos geração que fomos eleitas, nós somos sacerdote real, nós somos aqueles que fomos adquiridos pelo sangue de Jesus. Nós somos as primícias dele.
Claro que nós temos que ter Ele como a nossa primícia. Isso nos ensina, esta manhã, da necessidade que nós temos de ter o nosso Deus como a nossa primícia, como Ele em tudo o primeiro lugar. Uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler junto vocês que estão em casa. Abre as suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler e vamos confirmar aquilo que o pastor vai falar. Em nome do Senhor Jesus. Podem procurar com paciência, em nome de Jesus, e nós vamos. Eu também não vou falar de cabeça não, porque às vezes a gente não pode mudar uma vírgula do que está escrito. Eu sei essa palavra praticamente de cabeça, mas eu quero ler para vocês verem quanto a Bíblia nos dá importância da necessidade do próprio Deus e exigir da grandeza dele. Capítulo 4, versículo 13, diz assim: a incerteza do amanhã. Isso aqui nada mais, nada menos vai dizer que Deus está dizendo, olha aí, ó, eu sou a primícia, velho. Não foge disso aí não. Então ele começa dizendo assim: eia, agora vós que dizeis, é Deus falando com nós, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quer dizer, nós somos como um vapor, como uma nuvem. Nós somos que nem quando a gente às vezes está viajando, até mesmo dirigindo, a gente começa a ver as nuvens e começa a olhar assim imagem. As nuvens mostram muito tudo branquinho. E às vezes a gente começa a olhar, de repente vai olhar, vai mostrar para algum que está do seu lado ali, e já foi, o tudo já virou onça. E vocês estão entendendo como é que é? É isso aí a nossa vida. É um vapor, é uma nuvem. Mas ele continua dizendo aqui, ó, em lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, em lugar do que deveis dizer. Então nós temos que colocar Deus como a primícia. Nós temos que aprender uma coisa aqui na terra, irmãos, entre casais, entre nós, procurar tirar o eu. A mulher tem costume de dizer, a minha cama. Não, a nossa cama. O homem tem costume de dizer, o meu carro. Não, o nosso carro. Nós temos que tirar o eu. O eu envaidece o homem. E Deus quer homem de união. Deus quer ver um homem, como foi dito aqui, um homem da família real. Deus quer ver nós como um povo escolhido, um povo tirado das trevas e colocado na luz. O povo que foi tirado das trevas e colocado na luz é um povo que tem Deus como a primícia, como único em toda a sua vida. Amém? Vamos ficar com essa palavra de Deus, vamos agradecer ao Pai e vamos pedir e dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Mais uma vez, você aí que está me assistindo, muito obrigado. Continue nos prestigiando para que a palavra de Deus continue sendo divulgada cada vez mais.
Deus amado, Pai querido, obrigado por esse espaço. Obrigado por esse loteamento que o Senhor nos deu, Pai. Eu tenho certeza que se fosse só nós, eu não ia ter condições de comprar. Hoje é propriedade da igreja. E tenho certeza que ainda esse ano vai levantar algo aqui. Nós vamos ter a nossa igreja. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, dentro desta palavra, que o Senhor abençoe cada um que estiveram com nós até agora. Que o Senhor abençoe aquele vizinho que às vezes está ouvindo em casa. Que o Senhor abençoe aqueles que estão sempre no Facebook. E mais tarde eu coloco também no YouTube. E também, Pai, agradecer ao Senhor por o Senhor ter nos dado essa liberdade, nos ter trazido. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que Deus abençoe a todos. Abençoe aqueles que já foram na escola dominical hoje de manhã. Abençoe aqueles que ainda vão à tarde ou vão à noite na casa do Senhor. Abençoe as famílias, Pai, que é um domingo que geralmente dá para almoçar junto, dá para sentar na mesa. Pai, ajuda eles a sentar na mesa, não deixar as crianças ficar correndo, não deixar as crianças com o celular, orar, agradecer aquele alimento e se alimentar. E se puder, dar uma saidinha com a família, saia. Não saia sozinho. Você, marido, não saia sozinho. Não vá no bar. Saia com a sua esposa. Porque um dia você pode perdê-la e você dá valor. Você lembrar que um monte de coisas que você podia ter feito e você não fez. Faça agora. Distraia. Escuta. Sinta a tua família. Porque a família é um projeto de Deus. Louvado seja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, permaneça com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.